Oi, irmãos e irmãs que nos assistem hoje, tudo bem com vocês? Bem-vindo de volta ao nosso bate-papo semanal sobre a leitura do Vem e Segue. Espero que vocês tenham conseguido ler durante essa semana e poderado um pouco sobre as coisas que vocês aprenderam. A designação dessa semana foi um pouco comprida, né? Até geralmente eu gosto de dar uma passada em tudo de uma vez primeiro, para depois voltar e passar mais, né, devagarzinho. Essa semana eu não consegui ler tudo da primeira vez de uma vez só, né? É bem comprido. Por causa disso, o vídeo de hoje vai estar um pouquinho mais longo, né? Então, se você quiser quebrar em pedaços, né? Eu vou até deixar, né, talvez na descrição do vídeo aqui, uns links para você ir direto para algumas partes do vídeo, tá? Vamos ver se eu consigo. Eu vi em outros vídeos e achei bem legal. Vamos ver se eu consigo fazer, tá? Bom, se você ainda não souber, eu espero que saiba, né, nesse ponto, mas se você não souber ainda, os capítulos que a gente vai conversar hoje é do Alma, do capítulo 17 ao 22, tá? Se você quiser abrindo aí. Esses capítulos, ele conta uma história bem missionária, né? Eu sei que os missionários aí de tempo integral, eles adoram a história dos filhos de Mosias, porque elas contêm várias conversões milagrosas, né? Eu até quando eu estava lendo aqui, eu estava lembrando de alguns versículos que na minha missão lá, o presidente de missão, né, usava bastante em treinamento, em conferências, né? Mas o legal é que a gente não se aplica só à missão, a trabalho missionário, mas também qualquer responsabilidade que a gente tem na igreja ou até mesmo em nossa família, tá bom? Mas antes da gente começar, eu queria ler o prefácio do capítulo 17 de Alma, onde Mormon nos explica um pouco do que está acontecendo nesses capítulos, né? Para não deixar a nossa cabeça meio bagunçada no tempo, tá? Então vamos lá no prefácio antes do começo do 17. Relato dos filhos de Mosias, que renunciaram a seus direitos ao reino pela palavra de Deus e subiram à terra de Nefe para pregar aos lamanitas seus sofrimentos e sua libertação, segundo o registro de Alma. Então, se vocês lembram, né, 14 anos antes da onde a gente está agora na história aqui, Mosias ele estava procurando alguém para ser rei no seu lugar, né? Mas os seus 4 filhos quiseram sair em missão e pregar para os lamanitas lá na terra de Nefe. Foi por isso até que Mosias ele teve que mudar o governo, né, do reinado para o governo dos juízes. As últimas leituras que a gente estava fazendo, né, nas últimas semanas, né, no Ministério de Alma e a Moleque entre os Nefitas, aconteciam em partes da terra de Zaraenla, que fica mais ao norte, né? É importante lembrar aqui que o livro de Mórmon, às vezes ele fala da terra de Zaraenla, às vezes é uma cidade específica e às vezes fica uma área maior, como se fosse a grande Zaraenla, né? Onde se encontrava o povo nefita. Então, embora a Alma tenha passado por várias cidadezinhas, ele sempre ficou na região maior de Zaraenla, né? Agora, o lugar onde os filhos de Mosias, né, vão pregar fica mais ao sul, na terra de Nefe, né? E nesse momento aqui, essa região está tomada por lamanitas, né? Porque os nefitas que moravam lá, eles já tinham fugido para o norte, né? Vocês lembram até o rei Lime que fugiu, até Alma, o pai, né, também fugiu com nefitas da região de de Nefe, para o norte de Zaraela, né? Então eles tinham escolhido ir pregar em uma região onde eles sabiam que além de ser muito difícil as pessoas aceitarem o evangelho, eles também corriam sério perigo de vida, né? Então, Alma, depois que ele terminou os seus ensinamentos nas cidades, né, ele estava viajando para uma terra de Manti, para a terra de Manti, fica meio que na divisa entre as duas terras, né? E no caminho ele encontrou com os filhos de Mosias, né? Que na época da juventude rebelde deles, né? Eles eram meio que uns comparsas, né? Quando eles perseguiam a igreja junto. Inclusive, os filhos de Mosias também, eles estavam junto de Alma quando o anjo do Senhor apareceu com aquela voz de trovão, né? E deu início à conversão deles. Então, assim, encontrarem, eles ficam muito felizes, né? E ainda ficam mais felizes ainda em saber que eles ainda estão firmes no Evangelho de Cristo, né? Tem
alguns versículos dessa designação que eles falam como os filhos de Mosias foram instrumentos na mão do Senhor para trazer as pessoas ao arrependimento, né? Mas aí eu fiquei pensando um pouquinho, dei uma pesquisada, o que seria um instrumento, né? Existem vários tipos de instrumento. Tem instrumento musical, instrumento cirúrgico, instrumento de navegação, né? Mas todos eles servem para quê? Para que uma pessoa bem treinada possa realizar alguma obra, né? Que seja importante ou alguma obra que fique bonita, né? Mas o que acontece, por exemplo, se um instrumento musical está desafinado ou se um bisturi cirúrgico está cego, né? Eles não servem para muita coisa para o mestre, não é? Então, nós vamos aprender um pouquinho também sobre que nós precisamos ter um instrumento na mão do Senhor, né? Que é o mestre maior de todos, para ajudar ele a fazer a obra do jeito que ele deseja, né? Então, eu gostaria de começar aqui lendo alguns versículos que me ensinaram como os filhos de Mosias, né? E principalmente Amon, que é o primeiro aqui que vai falar sobre ele, como que eles se tornaram instrumentos na mão do Senhor, tá? Então vamos abrir lá no capítulo 17, vamos começar no versículo 2. Ora, esses filhos de Mosias estavam com Alma na ocasião em que um anjo lhe apareceu pela primeira vez. Portanto, Alma se regozijou muito por haver encontrado seus irmãos. E o que alegrou ainda mais foi que eles ainda eram seus irmãos no Senhor. Bom, só fazer uma pausinha aqui. Eu imagino que vai ser mais ou menos assim, quando a gente puder voltar a nos reunir na igreja, né? Quão feliz nós vamos ficar em rever nossos irmãos, né? E ver que ainda somos irmãos no Senhor, que estamos firmes, né? Agora presta atenção nessa partezinha aqui, ó. Vamos continuar aqui o 2. Sim, e haviam se fortalecido no conhecimento da verdade, porque eram homens de grande entendimento e haviam examinado diligentemente as Escrituras para conhecerem a palavra de Deus. Então esse versículo deixa claro que eles se prepararam bem o seu intelecto em relação ao Evangelho de Cristo e às Escrituras, né? Eles conheciam as Escrituras, eles sabiam como que eles poderiam ensinar com elas, né? Então, como primeira lição aqui, nós temos o treinamento do nosso intelecto. Aí vamos lá para o 3. E isso, porém, não é tudo. Haviam se devotado a muita oração e jejum. Por isso tinham o espírito de profecia e o espírito de revelação, e quando ensinavam, faziam-no com o poder e autoridade de Deus. Então, além de exercitar as suas mentes, né, o que mais que eles exercitaram? O seu espírito e seus sentimentos. Eles não só sabiam o Evangelho de Jesus Cristo muito bem, mas eles haviam procurado experiências espirituais e eles tinham testemunho, né, lá nos seus corações da veracidade das coisas que eles iam ensinar, né? Agora vamos ler o 5. Ora, foram essas as circunstâncias que ocorreram em suas viagens, pois tiveram muitas aflições, sofreram muito, tanto física quanto mentalmente, de fome, sede e cansaço, e sofreram também muitas tribulações no espírito. Então foi fácil a sua preparação? Não, né? Quando nós sofremos com nossas tribulações, né, mas conseguimos vencê-las com a ajuda do Senhor, nós nos tornamos pessoas mais fortes, né? É aquela velha história do fogo, né, que arde para purificar alguma coisa, ou a pérola, né, que fica dentro da concha em atrito constante com aquela areia, né, que machuca tanto a pérola que ela fica bem brilhante, né? E nossos chamados, nós vamos sofrer também fisicamente, espiritualmente. Isso é normal, faz parte do nosso crescimento, né? Mas nós precisamos o quê? Aprender com nossas tribulações e vencê-las, né? Agora vamos ler o 6. Ora, essas foram as suas viagens. Despediram-se de seu pai Mosias no primeiro ano dos juízes. Recusaram o reino que o pai desejava conferir-lhes, e essa era também a vontade do povo. Né? Então, qual foi a ação deles aqui? O sacrifício. Né? Eles abriram mão de serem os príncipes do reino de Zaraela, né? Ou até mesmo de reinar no lugar de Mosias, para fazer o quê? Para ir pregar para o inimigo do seu povo, né?
como eu disse antes, né, eles sabiam que eles iam passar por bastante dificuldade ali, né? Então eles abriram mão do seu conforto, do seu bem-estar, para poder abençoar o seu próximo, né? A gente não consegue aprender aqui várias coisas que conseguimos aplicar em nossa vida ou as nossas responsabilidades, né? E durante a leitura aqui, nós vamos aprender outras coisas, né, que os filhos de Mosias fizeram que são muito importantes, né? E que foram muito importantes para que eles se tornassem esses instrumentos tão poderosos, né? Então, os filhos de Mosias viajaram muitos dias até chegar à borda ali da terra dos Lamanitas, né, da terra de Nefe. Aí Amon, que era o líder, né, abençoou seus irmãos e eles se separaram para ir pregar em lugares diferentes, né? Amon, ele foi para uma cidade que chamava Ismael, que havia sido fundada inclusive em respeito dos filhos de Ismael, né? Então, quando os lamanitas viram Amon chegando ali, não deu outra, né? Eles pegaram ele, amarraram e levaram ele para o rei da terra, que chamava o rei Lamone, que era inclusive um descendente de Ismael, né? E aí o rei fez a seguinte pergunta para Amon, né? Você tem o desejo de morar aqui na nossa terra, né? Se Amon tivesse, né, já tentado ensinar o rei e falado, não, rei, eu vim aqui só para te ensinar, vocês estão fazendo um monte de coisa errada, né? Vocês precisam mudar, tal. Talvez ele não teria tido tanto sucesso, né? Vamos ler lá no versículo 23 do 17 o que Amon responde para o rei. E Amon respondeu-lhe: Sim, desejo habitar com este povo por algum tempo. Sim, e talvez até o dia de minha morte. Então, através dessa resposta, Amon demonstra o quê? Demonstra carinho, amor pela terra e pelo povo, né? Isso chama a atenção do rei, né? Então o rei pede para soltar Amon lá e até pergunta se Amon quer casar com uma das suas filhas, né? Nessa parte aqui, eu não sei, não dá para saber exatamente, né, se o rei já sabia que o pai de Amon era o rei Mosias, né, que era o rei lá de Zaraenla, e que Amon era um príncipe, né, e possível herdeiro ao trono, né? Não dá para indicar se essa pergunta do rei foi uma vontade de fazer uma aliança política ali ou não. Mas o rei, com certeza, né, nesse pouco tempo de conversa, ele já tinha sentido alguma coisinha diferente ali em Amon. Mas então, Amon diz que ele não está ali para arranjar uma esposa, mas que ele queria servir ao rei, não ensinar, ele queria servir ao rei. Então, nós vemos que Amon demonstrou carinho pela terra, né? E depois ainda ofereceu para servir ao rei, né? Que ótimo exemplo que nós temos para os nossos chamados na igreja. Eu imagino nos próximos dias, quando Amon está servindo ao rei aqui, né, devia carpindo o terreno, ou limpando os coxos ali dos cavalos, tal, né? Ele talvez podia até ter pensado, né? Poxa vida, eu abri mão de tudo que eu tinha lá em Zaraenla para vir aqui, né? E tô aqui como um servo aqui, né? Sem prazo determinado. Mas eu tenho certeza que isso não passou pela cabeça de Amon, né? Porque ele sabia das promessas do Senhor. Eles sabiam por que eles estavam ali e que as oportunidades de ser aquele instrumento um dia ia vir, né? Então essa oportunidade veio 3 dias depois, quando Amon e outros servos do rei foram levar os rebanhos para tomar água, né? E alguns lamanitas vieram com armas e clavas, né, para espalhar o rebanho do rei, para poder roubar as ovelhas, né? Os servos do rei ficaram desesperados, né? Porque o rei já havia matado outros servos quando a mesma coisa tinha acontecido, né? Então Amon, o que ele fez? Ele vê uma oportunidade, né, de mostrar o poder de Deus, né? Então ele fala, né? Poxa, calma pessoal, calma aí, vamos lá juntar o rebanho de novo, né? E aí enquanto vocês dão água para as ovelhas, deixa que eu fico de olho nos ladrões, né? Mas aí não deu outra, né? Quando eles estavam lá de novo dando água, os homens maus voltaram de novo para espalhar os rebanhos, né? Então o que Amon fez? Ele pegou ali sua funda, né, com umas pedras e começou a atacar a pedra nos lamanitas, e os lamanitas começaram a atacar a pedra de volta em Amon, né? Mas nenhuma pegou em Amon, né? E as pedras que Amon estava atacando estavam matando os lamanitas, né?
Aí os lamanitas pensaram, poxa, isso aqui não tá dando muito certo, né? Vamos atacar aqui com as nossas clavas, né? E foram lá, né, atacar Amon com as clavas deles, mas todo mundo que levantava o braço para matar Amon ia lá e cortava o braço da pessoa, né? Inclusive também matou o líder deles com a espada, né? Então eu imagino ali os servos do rei, né, vendo tudo aquilo que estava acontecendo, né? Poxa, eles devem ter ficado maravilhados, né? Nossa, quem é esse homem aí que não pode ser morto, né? E aí depois o que acontece? Eles terminam de dar, os lamanitas fogem, né? Eles terminam de dar as águas para as ovelhas e aí eles voltam pro rei, né? Mas Amon, o que que ele faz? Ele vai direto fazer o que? Limpar os cavalos, né? Arrumar os cavalos, que foi outra coisa que o rei tinha pedido para ele fazer. Então, dele, em vez dele voltar, né, falar com o rei, falar, poxa vida, olha o que eu fiz, eu salvei os seus rebanhos, né, eu fui muito forte. Não, ele foi servir, foi isso que ele estava, é isso que ele estava se preocupando, né? Mas na a humildade dele, né, ia falar muito mais alto, né, do que qualquer coisa que ele pudesse falar, né, com a sua voz, né? Então ele foi lá e já serviu o rei, né, na volta. No capítulo 18, Amon começa a ensinar o rei Lamone. E a gente vai aprender aqui algumas coisas bem interessantes de como nós podemos interagir com as pessoas que talvez no momento não tenham as mesmas crenças que nós, né? Então, primeiramente, os servos do rei vão lá contar para ele tudo que Amon tinha feito, né? Trouxeram inclusive os braços ali cortados por Amon, né? E quando o rei pergunta, né, onde está o Amon, eles falavam, ele está lá cuidando dos seus cavalos, né? Então o rei fica ainda mais surpreso com o quê? Com a fidelidade que Amon tinha tido, né? Aí o rei fica se perguntando, né? Será que Amon é o grande espírito, né? Que ele já tinha ouvido falar do grande espírito, né? Ele fica muito admirado com Amon, tanto que ele nem sabe o jeito certo de falar com ele daí, né? Então Amon chega para falar com o rei, mas o rei não sabe o que falar para ele, né? Vamos ler aqui alguns versículos do capítulo 18, vamos ler o 14 e o 15. E Amon, voltando-se para o rei, disse-lhe, que desejas que eu faça por ti, ó rei? E o rei não lhe respondeu pelo espaço de 1 hora, de acordo com sua medida de tempo, porque não sabia o que lhe dizer. E aconteceu que Amon perguntou novamente, que desejas de mim? Mas o rei não lhe respondeu, né? Então o rei não sabia o que falar. Vocês sabiam, inclusive, que a pausa também é uma técnica de ensino, né? Na missão, os missionários aprendem, né, a usar a pausa, né? Para dar um tempo para quem está aprendendo ali poder pensar, né? Ou até prestar atenção nos seus sentimentos. Então estava claro aqui que o rei estava admirado com Amon, né? Amon, inclusive, poderia usar essa oportunidade agora para chamar o rei ao arrependimento, né? Mas o que ele fez? Vamos ler lá o versículo 17. Digo-te, por que te admiras tanto? Eis que eu sou um homem, e sou teu servo. Portanto, tudo quanto desejares, sendo justo, eu farei. Então, ainda assim, né, ele demonstra humildade e deixa claro para o rei que ele está ali com o propósito, o quê? De servir o rei, do bem-estar do rei, e não para coagir ou mostrar sua força, né, ou qualquer outra coisa que seja do seu interesse, né? E é interessante aqui, né, que o rei, mesmo Amon sendo tão humilde, o rei já sabe que Amon é muito poderoso, né? Mais poderoso, inclusive, que todos os seus exércitos. Então, o rei ele pede para Amon explicar como que ele fazia tudo aquilo, de onde que vinha aquele poder, né? Ele até oferece tudo, né, o que Amon quiser, para ele saber da onde que vinha todo aquele poder de Amon, né? Então, o que Amon fala? Ele fala, rei, o que eu quero é que você ouça as palavras que eu tenho para te dizer, né? E aí o rei fala, pode falar que eu vou acreditar em tudo, né? Nesse momento, Amon ele sabe que o rei está pronto. Ele tinha sido preparado por todas essas experiências, né, para aceitar o que Amon fosse ensinar para ele. Então Amon começa a ensinar muitas coisas para o rei, né?
mas eu queria ler aqui o comecinho da palestra de Amon, aqui no capítulo 18, do versículo 24 até o 28, tá? Vamos lá. E Amon começa a falar-lhe com ousadia, dizendo: Crês tu que existe um Deus? E ele respondeu-lhe, dizendo: Não sei o que isso significa. E disse-lhe então Amon: Crês tu que existe um grande espírito? E ele respondeu: Sim. E disse-lhe Amon: Este é Deus. E disse-lhe mais: Crês tu que este grande espírito, que é Deus, criou todas as coisas que estão nos céus e na terra? Muito interessante aqui o jeito que Amon usa, né? O conhecimento já bem limitado ali que o rei Lamoni tinha para construir num alicerce de confiança, né? E ensinar mais coisas, né? Ele podia ter falado, pô, que besteira esse negócio do grande espírito, né? Nada a ver, esquece tudo isso, né? Mas não, o que ele faz é o quê? É construir em crenças comuns, né? Na conferência de outubro de 2002, o presidente Gordon B. Hinckley ele disse, né, disse um pouquinho sobre como convidar, né, as pessoas que não conhecem sobre o Evangelho a ouvirem a mensagem do Evangelho, né? Tem uma citação bem interessante que eu queria ler. Fala assim: Dizemos com amor, tragam com vocês tudo o que tiverem de bom e as verdades que lhes foram transmitidas por qualquer fonte. Venham e vejamos se conseguiremos acrescentar-lhes algo. Faço esse convite aos homens e mulheres de todos os lugares. Então, quantas pessoas que conhecemos já que têm conhecimentos e valores maravilhosos, né? Nós precisamos mostrar para elas o quanto essas coisas que elas já sabem são importantes, né? E aí nós podemos construir em cima de uma crença em vez de, né, querer destruir tudo que elas já aprenderam no passado, né? Eu acho que isso aqui foi uma lição muito boa de Amon, né? Aí o que o rei fala, né? Ele fala assim: eu acredito em tudo que você está falando, né? Mas o que eu conheço é da terra, não conheço nada do céu, né? Então o que Amon fez aí? Ele conseguiu ensinar sobre coisas mais importantes, né? Mais profundas, né? Como a criação do mundo, a queda, até sobre o plano de salvação, a expiação de Cristo, né? Sempre usando o que? As escrituras, né, como base, a escritura que eles tinham como base desse ensino, né? Inclusive, Amon ensinou também sobre a vinda de Leí, de Jerusalém, né, com Lamã, Lemuel, né? E até fiquei meio assim, né? Poxa, Amon foi bem usado, porque o rei Lamoni era o descendente direto de Ismael, né? Então ele poderia achar meio ruim que Amon tivesse falado ali mal ali de Lamã, Lemuel, Ismael, né? Mas as experiências que ele tinha tido até agora, né, foram tão importantes porque o espírito fosse tão forte que o rei estava pronto para aceitar tudo que Amon tinha para ensinar, né? Então tudo isso foi tão intenso, né, e tão impressionante que aconteceu o quê? O rei perdeu as forças e caiu no chão como se tivesse morto. E aí os servos deles pegaram ele e levaram ele para a cama, onde ele ficou desmaiado por 2 dias. Aí nesses 2 dias, né, que se passaram, né, as pessoas ficavam imaginando o que teria acontecido com o rei, né? Mas Amon, ele sabia muito bem, né, o que estava acontecendo. Ele tinha passado por uma experiência semelhante lá com Alma, né? Quando Alma foi convertido e ficou 3 dias praticamente em coma, Amon estava lá junto com ele. Então ele sabia que o rei ele estava passando por um processo de conversão, né? Aí agora a gente vai entrar no capítulo 19, né, onde aparecem aqui duas mulheres bem importantes. A primeira é a esposa do rei Lamoni, né, que tinha ficado junto com ele ali lamentando, né, a sua perda. E alguns versículos desse capítulo indicam o grande amor que tinha entre o rei Lamoni e a sua esposa, né? Eu achei bem interessante. Então a rainha, né, aqui no começo do 19, ela pede para chamar Amon, né? Ela pede para os servos chamarem Amon, e Amon chega lá e pergunta: o que você quer que eu faça? Né? Mais uma vez ele demonstrando a humildade dele, né? Aí vamos ler lá o que a rainha fala nos versículos 4 e 5 do capítulo 19. E ela disse-lhe:
Os servos de meu marido informaram-me que és profeta de um santo Deus e que tens o poder de realizar grandes obras em seu nome. Portanto, se assim é, desejo que entres e vejas meu marido, porque ele já está deitado em seu leito pelo espaço de 2 dias e 2 noites. E alguns dizem que ele não está morto, porém outros dizem que já morreu e cheira mal, e que deveria ser sepultado. Mas para mim, ele não cheira mal. Então, muitas vezes nós damos risadas, né, desse último pedaço aqui desse versículo, porque ele pode soar um pouquinho engraçado, né? Mas se a gente olhar por um lado de uma esposa amorosa que conhece o bem o seu marido, né, ela sabia que ele não estava morto porque ela conhecia o cheiro do marido, né? Tanto que quando ela pede para Amon vir, né, ela não pede assim, pô, ressuscita o meu marido, traz ele de volta para a vida, né? Ela pede o quê? Para ele entrar e ver o marido dela. Então ela sabia que o marido não estava morto. Então o que Amon faz? Ele fala para ela não sepultar ao rei porque ele não estava morto. E que na verdade, no dia seguinte, ele ia perguntar, né? Mas olha o que Amon pergunta para ela no versículo 9. E disse-lhe Amon: crês tu nisso? E ela disse-lhe: não tive prova alguma, a não ser a tua palavra e a palavra de nossos servos. Não obstante, acredito que será como dizes. Então, a mulher do rei aqui, ela demonstra muita fé em Amon, né? Ela nunca tinha passado por aquilo, ela não conhecia Amon direito, né? Só tinha ouvido falar das suas histórias, mas ela estava se forçando, né? Se esforçando para acreditar. Então Amon, ele fica bem impressionado com ela e ele até faz um elogio aqui no 10. Ele fala assim: e disse-lhe Amon: abençoada sejas por causa de tua grande fé. Digo-te, mulher, que nunca houve tão grande fé entre todo o povo nefita. Que elogio maravilhoso, né? Então a mulher do rei fica com ele até a hora em que Amon disse que ele ia se levantar, né? E quando o rei se levanta, ele faz uma demonstração de afeto ali que eu achei muito legal. Vamos ler ali no 12. E aconteceu que ele se levantou, conforme as palavras de Amon, e ao levantar-se, estendeu a mão à mulher e disse-lhe: abençoado seja o nome de Deus, e bendita és tu. Poxa, que legal, né? Eu fico imaginando a cena do rei acordando, depois de ter tido uma experiência provavelmente extraordinária, né? E abençoando as duas pessoas que ele mais amava, né? Bendito seja o nome de Deus e bendita és tu. Aí no 13, ele fala algo que talvez nos explique um pouco mais o porquê que ele agiu dessa maneira. Vamos dar uma lida ali no 13. Porque tão certo como tu vives, eis que vi meu Redentor, e ele virá e nascerá de uma mulher, e redimirá toda a humanidade que crê em seu nome. Então, além de ver o nascimento do Salvador, ele viu o quão importante é o papel das mulheres nesse plano de redenção, né? Então, quando ele acordou ali, ele deveria ter enxergado a mulher dele com uma mãe especial, né? O papel importante que ela tinha em trazer os seus filhos aqui para a Terra, né? Então essas palavras foram tão especiais para os dois que os dois acabaram caindo juntos também por terra de novo, né? Então Amon começa a agradecer a Deus ali por todas essas experiências e também cai, né? Também fica fraco e cai. E aí os servos, né, que tinham vivido tudo ali também, começaram a clamar ao Senhor e acabaram desmaiando também, né? Então todo mundo desmaiou, menos uma serva, né, que o nome dela era Abis. E ela era uma das servas da rainha. E ela foi inclusive uma das poucas mulheres, né, que tem o seu nome falado aqui no livro de Mórmon. E de acordo com o registro, né, com o relato aqui, Abis já tinha sido convertida por causa de uma visão que o pai dela tinha tido, né? Então, provavelmente ela viu, né, essa oportunidade aqui como uma maneira de ajudar a mudar o coração do povo. Então, o que ela fez? Ela saiu correndo
E ela foi de casa em casa, né, chamando as pessoas e contando o que tinha acontecido, né? Então as pessoas começaram a se juntar na casa do rei, né, para ver o que estava acontecendo e começaram ali a ter até uma briga entre elas, né? Umas acreditavam que era um mal que havia caído, né, para o rei ter matado os servos, ou até era um mal porque o rei tinha deixado o nefita ficar ali na terra, né? E aí um dos homens que tinham vindo, né, vindo com a multidão, ele era o irmão de um dos homens que Amon tinha matado lá no capítulo 17, lembra? Os lamanitas maus lá da água de Sebos, né? E ele estava muito bravo, né, com Amon. Então, inclusive, ele pega a espada para tentar matar Amon. Mas quando ele levanta a espada ali para matar Amon, ele cai morto no chão, né? Então isso aí só faz piorar ali a discussão das pessoas ali, né? E começaram a falar daí que Amon era um monstro, outras falavam, não, talvez ele é o grande espírito. Então tinha uma discussão muito calorosa. Então, quando Abis viu essa discussão, ela ficou muito triste, né? Porque ela viu que não estava dando certo, né? Então o que ela faz? Ela pega a rainha e puxa a rainha pela mão e a rainha acorda, né? Abençoando Jesus, né? E falando outras coisas que as pessoas não entendem. E aí, o que que a rainha faz? Ela pega o rei também pela mão e levanta o rei. E o rei começa aí a dar bronca nas pessoas, né? E aí muitas pessoas acreditam, mas muitas pessoas não acreditam e acabam indo embora, né? E aí também Amon, nesse momento, levanta também, os servos levantam e todos começam a falar sobre a palavra de Deus, né? Então o que que Amon faz? Ele pega e batiza essas pessoas que acreditaram e eles acabam organizando a igreja naquela região da cidade de Ismael, né? No capítulo 20, o rei Lamoni está todo animado ali para levar Amon para conhecer o pai dele, que era o rei de todos os Lamanitas. Mas o Amon ele recebe uma revelação de que ele não deve ir com Lamoni lá para a cidade do pai dele, mas ele tem que ir para Midone, porque o irmão dele, Arão, e outros missionários tinham sido presos, né? Então o rei Lamoni diz assim para Amon: Poxa vida, mas o rei de Midone é meu amigo, então deixa eu ir com você lá e eu vou te ajudar a soltar o seu irmão, né? Mas aí, quando eles estavam em caminho, então, para a cidade de Midone, quem que eles acham? Eles acham e encontram o pai do rei Lamone, que aí já é o rei de toda a terra, né? Então o rei Lamone está ali todo animado para contar para o pai tudo o que tinha acontecido, né? Da sua conversão, do poder de Amon, mas ele vê que o pai dele não está tão aberto como ele esperava, né? Então, ele tem uma surpresa ali, né? Porque ele pensou que o pai ia estar super receptivo. Vamos ler ali no capítulo 20, no versículo 13, como que o pai dele responde. 20, 13. E então, quando Lamone explicou-lhe todas as coisas, eis que, para seu espanto, indignou-se o pai contra ele, dizendo: Lamone, tu vais libertar esses nefitas, que são filhos de um mentiroso? Eis que ele roubou nossos pais, e agora seus filhos estão entre nós, a fim de enganar-nos com suas astúcias e mentiras, para novamente nos despojar de nossas propriedades. Lembram lá atrás, né, na época em que Mosias, né, o pai, o Mosias mais velho, fugiu para a terra de Zaraena, né, os lamanitas viviam reclamando que os nefitas tinham roubado as placas deles, que era direito deles, né, serem governantes em vez de Nefe. Então essas ideias ainda estavam na cabeça dos nefitas, né? E eles achavam ainda desculpa, dos lamanitas. E eles achavam que os nefitas estavam vindo aqui para quê? Para possuir as terras, né, dos lamanitas. Então o rei fala para Lamone matar Amon, mas é claro que Lamone não faz isso, né? Então o rei pega a espada dele para matar o próprio filho, mas Amon se coloca na frente ali para defender Lamone, né? Aí o rei dos Lamanitas pega sua espada e quer matar Amon, né? E eu imagino o rei Lamone lá atrás pensando: Poxa vida, eu acho que ele não gosta muito dos braços dele, né? Porque o Amon aqui adora cortar um braço.
né? Mas e não deu outra, né? Quando o rei tenta matar Amon fere o braço dele. Não fala se ele corta o braço, o que acontece. Fala que foi ferido, né? Mas isso deixa o rei assustado, porque ele vê o poder que Amon tinha, né? É, e aí ele fala uma coisa aqui que eu queria deixar marcado aqui. Vamos lá no versículo 23 do 20. E fala assim: Então o rei, temendo perder a vida, disse: Se me poupares, conceder-te-ei tudo o que pedires, até metade do meu reino. Né? Então, o que que a gente vê aqui? O que que o rei fala? Poxa vida, se você deixar eu ficar com a minha vida, eu te dou metade do meu reino, né? Então era isso que a vida dele valia. A vida dele valia metade do reino. A gente vai usar isso aqui daqui um pouquinho, quando a gente continuar a ver sobre os ensinamentos do que o rei estava recebendo. Aí Amon olha para o rei, né, e fala assim: Rei, eu não vim aqui pegar o seu reino, né? Para falar a verdade, eu desisti de um reino lá atrás para vir aqui e servir o teu filho. Né? Aí o que ele fala, o que eu quero de verdade é que você liberte meus irmãos que estão presos, né? E deixe Lamone liderar seu povo do jeito que ele quiser. Deixe ele ter a liberdade religiosa. Aí é lógico que o rei aceita, né? E ele deixa Lamone ir lá e libertar os irmãos de Amon, né? Arão da cadeia. Mas as palavras de Amon deixam uma marca no rei ali, que vai preparar ele para receber mais ensinamentos, né, adiante. Agora a gente vai pular o capítulo 21, que fala um pouco da visita de Arão em algumas outras cidades, né, onde o coração do povo é um pouco mais duro do que Amon achou aqui. Então a gente vai lá para o 22. No 22, então, quando Arão sai da prisão, né, o Espírito inspira ele a ir para a terra de Nef, né, que é a capital dos Lamanitas, né, como se fosse Zaraena para os Nefitas, e é onde o pai do rei Lamone mora. Né? O pai do rei Lamone que tinha encontrado Amon na estrada que a gente acabou de falar. Né? Então, o que Arão faz quando ele chega lá? Vamos ler lá no capítulo 22, no versículo 3, né, que ele fala: E agora, ó rei, se nos poupares a vida, seremos teus servos. Será que Arão aprendeu direitinho com Amon aqui? Foi exatamente a mesma coisa que Amon tinha falado para o rei Lamone, né? Vamos continuar ali o 3. E disse-lhes o rei: Levantai-vos, porque vos considerei a vida, e não permitirei que sejais meus servos. Insistirei, porém, em que me ensineis, porque minha mente ficou um tanto perturbada pela generosidade e grandeza das palavras de vosso irmão Amon. Então as coisas que Amon tinha dito para o rei ficaram na cabeça dele e estavam preparando ele para esse momento, né? Então Arão ensina aqui o rei muitas coisas, inclusive parecidas com as que Amon tinha ensinado ao rei Lamone. Né? Ele usa as escrituras para ensinar sobre a criação, sobre a queda, sobre a ressurreição de Cristo, né? Então, depois que Arão ensina todas essas coisas para o rei faz uma pergunta bem legal ali no 15 do capítulo 22. E aconteceu que, tendo Arão explicado essas coisas ao rei, o rei disse: Que deverei fazer para conseguir essa vida eterna da qual falaste? Sim, que deverei fazer para nascer de Deus, arrancar esse espírito iníquo de meu peito e receber o Espírito de Deus, a fim de encher-me de júbilo e não ser afastado no último dia? E essa parte agora é bem importante. Eis que disse ele: Renunciarei a tudo quanto possuo. Sim, abandonarei o meu reino para poder receber essa grande alegria. Lembram do que ele tinha falado lá atrás para Amon? Né? Se você poupar a minha vida,
eu vou dar para você, eu te darei metade do meu reino, né? Agora, com um pouquinho mais de entendimento e fé, né, que ele tinha recebido, o que que ele disse? Como que eu faço para conseguir essa vida eterna? Não é mais minha vida na terra agora, é minha vida eterna, né? E ele fala, e eis que eu renunciarei todo o meu reino, né? Então nós já vemos aqui que ele dá muita importância. Antes era a sua vida, metade do reino. Agora é a vida eterna, todo o reino. Então Arão diz assim para o rei, né? Poxa, aí, se você quiser mesmo, né? Você vai precisar dobrar os seus joelhos e pedir para o Pai Celestial, né? E o rei ele faz isso, né? Ele faz uma oração e as palavras dele são tão puras, né? Que realmente parece que ele está honestamente procurando por Deus. Vamos ler ali no versículo 18 do capítulo 22. Ó Deus, Arão disse-me que existe um Deus. E se existe um Deus, e se tu é Deus, faze-mo saber, e abandonarei todos os meus pecados para conhecer-te, para que eu possa ser levantado dentre os mortos e salvo no último dia. E quando o rei disse essas palavras, caiu como se ferido de morte. Então, o que que o rei oferece agora? Né? Para conhecer a Deus, ele oferece abandonar todos os seus pecados. Essa sim que é a oferta maior que Deus está procurando de todos nós, né? No momento em que estamos prontos para abandonar nossos pecados e fazer a vontade de Deus para conhecer a Ele, aí sim nós chegamos naquela mudança de coração que nós temos falado tanto, né, recentemente nas últimas aulas. E aí, como já é comum naquela terra, né, o rei também cai como se tivesse morto, né, de tão forte foi o espírito que ele sentiu. Aí a rainha vem, né? Mas nesse caso a rainha não foi tão receptiva como a esposa do rei Lamone, né? Inclusive ela pediu para os servos e para o povo que estava ali para eles matarem Arão e seus companheiros, né? Aí Arão viu que o negócio estava ficando meio sério ali, ele foi lá e estendeu a mão e ajudou o rei a levantar. Mas a conversão do rei foi tão grande que ele faz? Ele manda uma proclamação para a terra, né? Lembrando que ele era o rei de todos os lamanitas ali, né? Ele manda uma proclamação falando que o evangelho, né, podia ser pregado em toda a terra, que o povo era livre para poder aprender sobre o evangelho, né? Inclusive, se você tiver interesse de saber um pouco mais, né, sobre esse mapa que eu uso de vez em quando aqui, que mostram as cidades, nos capítulos aqui, nos versículos do 27 até o 32, de Alma 22, ele fala um pouco mais sobre essa geografia. Tá? É bem interessante se você quiser comparar tal, e ver um pouco mais sobre geografia do livro de Mórmon. Mas antes de a gente terminar essa mensagem, eu queria voltar lá no 19 e ler o versículo 36, rapidinho com vocês. Vamos lá. E fala assim: E assim começou a obra do Senhor entre os lamanitas. Deste modo, o Senhor começou a derramar-lhes o seu espírito, e vemos que o seu braço está estendido a todos os povos que se arrependem e criem em seu nome. Né? Eu fiquei pensando em tudo que Alma tinha dito para os nefitas lá em Zaraela. Né? Lembra que ele falava que os lamanitas só não eram mais justos do que eles porque eles não conheciam a verdade, né? E por causa das tradições erradas de seus pais. Mas que um dia no futuro eles iam ter a oportunidade e que muitos deles seriam convertidos e teriam inclusive mais fé do que os nefitas, né? E aí eu fiquei também pensando no quanto que Alma sofreu, né, lá em Amonia, né? Todas aquelas atrocidades, lembra que eles cometeram, né? E olha que eles eram parte do povo do convênio, né? E quando a gente compara aquela história com essa história aqui, a gente consegue ver que os lamanitas, né, eles estavam mais abertos para receber o evangelho, né, mesmo, né, sabendo que eles eram inimigos dos nefitas, né? Então, isso me mostra que nós, né, não importa quanto tempo nós temos de igreja ou se nascemos no convênio, isso não garante que o nosso coração nunca vai ficar duro, né, assim como muitos nefitas, né? Eu sei que nós podemos ser pessoas melhores ao nos preparar para sermos instrumentos na mão do Senhor, né? Quando nos preparamos para amar e servir o nosso próximo, né? Assim como Amon, né? E os irmãos dele aqui.
Eu espero que vocês tenham gostado dessa mensagem. Não se esqueçam de se inscrever no canal aqui e ativar ali as notificações para receber os próximos vídeos, tá? Estudem bem essa semana, tá? Os capítulos do Vem e Segue-me. Estudem bastante e anotem os seus sentimentos. E a gente se vê no próximo vídeo, de novo, tá bom? Boa semana para vocês aí, até mais.